Tudo bem? O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana para todos os ouvintes. Eu sou a professora Juliana, a voz que fala no seu ouvido ao reproduzir este conteúdo. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Seja bem-vindo! Aumente o seu volume, pegue o seu caderno e prepare-se! O episódio de hoje é sobre... Vamos voltar no episódio 108, Memórias de um Estudante no Brasil. Você já escutou? O episódio 108 foi um texto que recebi por e-mail de um argentino que veio estudar no Brasil e compartilhou as suas memórias comigo. E após a autorização dele, eu compartilhei com vocês. Esta semana, recebi este texto. Minha aluna maravilhosa, que está sempre se desafiando em português, aceitou o desafio e enviou o texto dela para mim. Você também quer participar? Escreva o seu texto e envie para o meu e-mail, contato@falarportuguesbrasileiro.com. Antes de começar o episódio, quero agradecer ao grupo exclusivo de apoiadores no Patreon. Você também pode fazer parte do Patreon e receber os materiais do podcast. Seja Patreon, acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com. Agora sim, vamos ao episódio. Bom, sou americana, moro no estado da Califórnia. Já conheço a professora Ju, pessoalmente, por volta de 1 ano. Sou ouvinte fiel do podcast desde o ano de 2020. Me lembro da primeira vez que eu ouvi o podcast. Na verdade, eu acreditei que a Ju deveria estar num cargo alto, nomeada pelo governo brasileiro para promover a língua portuguesa e a cultura brasileira. Nunca imaginei que algum dia eu falaria com ela e menos ainda ter contato frequente com ela. E a história de hoje é sobre o crescimento da nossa relação e como ela me levou a um lugar de confiança e alegria. Primeiro, deixa eu contar um pouco da minha jornada em português. Ouvinte, você deve viajar comigo até uma época em que não havia internet e não tínhamos celular. Você consegue lembrar dessa época? Faz muitos anos. Quando eu era adolescente, eu estudei espanhol no ensino médio e me apaixonei. Sempre gostei das culturas e línguas estrangeiras, sabe? Nesse período, eu comecei a namorar um cara da minha turma, cuja família materna era brasileira. O meu namorado falava português bem, porque morou no Brasil por 5 anos quando era criança. E aí, eu abracei a língua portuguesa e deixei o espanhol de lado. Para iniciar, eu fiz um cursinho de português brasileiro na faculdade. Após o curso, o meu namorado, que seria o meu futuro marido, e eu fizemos uma viagem para o Brasil. O motivo principal era para eu conhecer a grande família brasileira. Foi uma boa experiência e, apesar de não ser fluente, eu tinha linguagem o suficiente para criar uma boa impressão. Porém, o relacionamento entre o meu namorado nunca incluiu o uso do português. Os nossos laços afetivos foram construídos em inglês. Nem com a mãe dele eu falei em português. Por isso, não conseguia reter a aprendizagem de português que eu tinha adquirido com tanto entusiasmo. Em 1992, nos casamos. Após o casamento, a vida nos levou para todos os estágios de construção familiar. Passamos muito tempo trabalhando, mantendo a casa, criando os filhos que temos e, quando possível, viajando pelos Estados Unidos. Ocasionalmente, os parentes brasileiros apareciam na Califórnia e eu tentava recuperar um vestígio do português que existia lá, no fundo da minha cabeça. O vocabulário era principalmente sobre as promoções e liquidações das lojas americanas. Eu sempre pensei como era lamentável que não conseguia falar português de verdade
e tinha a esperança de que algum dia eu conseguiria. Anos se passaram. E aí chegou a pandemia ao mundo, décadas depois do meu primeiro contato com o português. Eu perdi o meu emprego e a gente ficou confinado em casa, como todo mundo. Então, eu fiz uma listinha de projetos que poderia fazer para ocupar o meu tempo. No conteúdo da lista, incluí o português. Estava decidida e determinada a melhorar o meu português. Eu resolvi criar um ambiente de imersão aqui em casa, com a ajuda da tecnologia. Dei conta que eu poderia assistir vídeos, séries, filmes, tudo de graça. Eu poderia achar recursos para treinar o vocabulário para a leitura. Eu poderia usar aplicativos para encontrar parceiros brasileiros virtuais com quem eu praticaria. E eu poderia escutar muitos podcasts gratuitos enquanto fizesse a minha caminhada matinal. Era uma bonança de recursos e comecei a melhorar. Durante essa procura por recursos tecnológicos, encontrei o podcast Falar Português Brasileiro. Comecei a ouvi-lo. Os conteúdos eram interessantes para mim. Em cada episódio, muitas expressões. E sempre me perguntava sobre como a professora conseguia criar o tema do episódio e incluir as expressões que davam certinho com o tema. Imaginei muitas coisas durante a escuta de muitos